Graças a Deus. Abra aí sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Glória a Deus. Efésios capítulo 5. Glória a Deus. A partir do verso 14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábio, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Digam graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se você não é inscrito no canal, neste canal, inscreva-se, ative o sininho, faça comentários, certo? Compartilhe, para que outras pessoas também possam receber esta palavra, certo? Em nome do Senhor Jesus. Isso nos ajudará muito a divulgar esse canal. Glória a Deus. Paulo, ele escreve a carta aos Coríntios e ele divide ela em duas cartas aos Efésios e ele divide ela em duas partes. Os 3 primeiros capítulos, Paulo trata do assunto doutrinário. Paulo, ele baseia-se para escrever essas doutrinas na igreja de Colossos, acontecimento da igreja de Colossos. Dali ele observa, então agora ele escreve a Éfeso, que essa carta ela é universal, ela não era só para a cidade de Éfeso, para as demais comunidades. E a partir do fim do capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, ele trata-se da prática da condução do Evangelho e da nossa vida. Por isso aqui ele diz: desperta tu que dorme, porque é uma prática humana ter que se acordar. Você tem que se acordar, é uma responsabilidade sua. E o que é que Paulo enxergou naquelas comunidades para dizer para esses cristãos: acorda, tu que dorme? Simplesmente porque Deus não vê como nós vemos. Nós vemos pela lógica, nós vemos o que a vista nos revela. Portanto, para nós ver um morto, literalmente ele tem que estar morto. Ele tem que estar ter falecido para que a gente possa ver. Já Deus não, ele vê o morto ainda que esteja vivo. Então, quando Deus chama um vivo, que nós consideramos vivo, de morto, Deus está advertindo que essa pessoa está ausente dele, está distante da sua face. Glória a Deus. São pessoas que estão sem vida diante de Deus. E o que Paulo percebeu nas igrejas daquela época, também hoje nós podemos perceber nas igrejas atuais.
nós vemos que estamos vivendo uma grande crise de propósitos e de objetivos. Os cristãos nem têm propósito e nem têm objetivo, eles simplesmente se convertem. E os dias são um dia comum, como todos os dias. A vida é uma vida comum, como outrora. Ele não gera um propósito, um objetivo para ser conduzido para Deus, por Deus, para que ele tenha vitória. Ele simplesmente passa a frequentar uma igreja evangélica, compõe a Bíblia e pratica algumas coisas que lhe é ensinado, que nem tudo eles praticam. Algumas coisas eles praticam, outras coisas eles não praticam. Eles praticam aquilo que ele imagina que é do seu interesse, e aquilo que ele imagina que é do interesse da igreja, do pastor ou de outro, ele não pratica. Ele não pratica. É por isso que há tanta infidelidade no meio da igreja. Porque aquilo que lhe interessa, ele entrega-se e pratica. Mas aquilo que não interessa, porque é para a igreja, é para o pastor, é para outro, ele deixa de lado. Aleluia. Porque não tem propósito. E é preciso, já que nós estamos vivendo uma crise dessa forma, é preciso que faça uma reflexão. É preciso fazer uma reflexão para se definir o que é realmente que Deus considera como valoroso para nossas vidas. É preciso parar e fazer uma reflexão. O que é que Deus considera para mim que eu faça, que eu sirva, que eu obedeça, que é valoroso, que Deus o considera? Porque muitos de nós não consideramos, às vezes, o que Deus quer, que é valoroso, mas nós não consideramos. Você vê o mundo. O mundo não considera a salvação algo valoroso para ele. E Deus assim o considera, a salvação valorosa para o ser humano. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o apóstolo Paulo, como vê Deus, ele escreve. E ele diz: desperta, tu que dormes dentro dos mortos, e Cristo lhe esclarecerá. Como eu disse que Paulo define o Efésios, os 3 primeiros capítulos e os outros 3 capítulos como uma prática que você tem que praticar. Ele diz que é uma prática que você talvez não pratique por não ter entendimento, porque não tenha conhecimento, talvez não entenda. Aí Paulo diz: mas Cristo vai lhe esclarecer. Cristo lhe esclarecerá. O que precisa é você decidir despertar. Sair desse sono frequente que você está e desperte. E Cristo vai lhe esclarecer. Aleluia. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Como nós cristãos temos perdido tempo. Tem perdido tempo. Não se envolvendo com Deus realmente, como Deus deseja que nós se envolva. Como a gente tem perdido tempo. Como a gente tem deixado de alcançar cumprimento de promessa em nossas vidas. Como nós temos deixado fugir bênçãos que têm caminhado por Deus em direção a nós. E nós não temos despertado para isso. Louvado seja Deus. A grande maioria dos cristãos, louvado seja Deus, vive como Paulo
ora, diz aqui no versículo 17, vive como insensato. Ele é crente, congrega, mas vive como insensato. A insensatez é justamente porque não faz uma reflexão para entender o valor que Deus está dando a você. O valor que Deus está querendo lhe dar. Aí a pessoa fica insensata, não para fazer uma reflexão. Você vê que a insensatez faz a gente endurecer o coração. Se alguém age conosco de uma maneira incorreta, ilegal, e nos machuca, a gente se fecha. Aí uns já dizem assim, eu perdoo, desde que eu fique distante, desde que eu não tenha contato. Porque, na verdade, existe uma raiz de amargura no coração. E a Bíblia define isso com outro valor. Diz que a gente deve amar essa pessoa. A gente deve orar por ela. Aleluia. Como eu vou orar por ela, eu vou amar ela e dela eu não vou ter nenhum retorno, isso não me interessa. Então eu não pratico. É isso que acontece com muitos cristãos. E por não praticar, como Paulo está falando que é uma prática, despertar para praticar, ele fica aquém dos desejos de Deus e do cumprimento da palavra. Aleluia. Como não me interessa, eu não vou fazer isso não. Aleluia. Aí na apela, dizendo que Deus tenha misericórdia de mim. Só que Pedro escreve que outrora nós éramos sem misericórdia. Ele diz, mas agora nós alcançamos misericórdia. O que Deus está falando é que nós apenas vamos retribuir a esse infeliz, a esse pobre, a esse coitado, o que ele fez para nós. Nós agimos assim com ele. Mas ele deu a misericórdia. Aleluia. Ele praticou o ato do amor para conosco. E nós agora temos também que retribuir. Glória a Deus. Não andeis como insensato, ele diz assim. Não andeis como insensato. Quer dizer, nós ouvimos a palavra e ela nos orienta. Ela nos direciona. Ela nos posiciona da maneira certa. A palavra faz isso. Mas como Paulo está dizendo que é uma prática, aí alguns não praticam. Permanece sendo uma pessoa insensata. No versículo 15 ele diz, portanto, vede prudentemente como andeis, não como nécio, mas como sábio. Despertar para não andar como nécio. Essa palavra nécio, ela é muito forte, ela é muito pesada. Essa palavra nécio é como se
Se diz algumas vezes para algumas pessoas: burro. Você é nécio, é burro. Quer dizer, é uma pessoa que não tem uma capacidade de raciocínio. É dura essa palavra. Mas ande como sábio. Ande como sábio. Desperte para a vida, para viver a realidade da vida. Cristo esclarecendo como é seu modo de viver. Ele vai nos convencer a entender qual é a vontade do Senhor. Mas para isso eu tenho que despertar. Para isso eu tenho que acordar. Essa palavra desperta é como um grito que Deus dá com seus filhos. É como um pai. Eu lembro, quando eu era criança, eu levantava muito cedo. Eu estudava à noite, de madrugada eu acordava, acendia uma lamparina e fazia uma revisão daquilo que eu tinha estudado para ir para a aula. Quando amanhecia o dia, eu chamava os meninos para brincar. A aula era 7 horas. E dava tempo de fazer uma brincadeirinha. A gente levantava muito cedo. Mas lá na casa do meu avô, que era perto da minha, eu via a minha tia, o meu avô chamando meu primo. Levanta, fulano. Desperta, fulano. Está chegando a hora de ir para a aula, rapaz. Vamos, levanta. Não é assim que a gente faz com os filhos? Desperta, é um grito. É assim que um pai chega para um filho e aconselha as suas companhias, má companhias. Meu filho, isso aí não é companhia para você. Minha filha, não é companhia para você. E ele vai despertando, gritando, falando. E quando às vezes acontece, como eu vi acontecer aqui próximo de casa com um jovem, eu vi a mãe chorando e o pai chorando, dizendo: tanto que eu avisei, tanto que eu falei, mas ele não me deu ouvido. Aleluia. Estou fazendo uma referência humana para a gente entender a intenção de Deus. Quantas vezes Deus nos fala, quantas vezes Ele tenta nos acordar, mas não depende mais dele, depende de você e de mim, levantar e tomar a decisão. Fazer a escolha. Reminde o tempo, porque o tempo, porquanto os dias são muito maus. O dia em si, tem nada ruim, nem tem nada bom. O dia nada mais é do que uma claridade. A terra gira, encobre o sol, noite. A terra gira, encobre o sol, dia. Nada mais é do que isso, uma claridade. Não tem nada ruim ou bom. O que vai definir ser ruim ou bom para mim nessas viradas, são as minhas decisões, são as minhas escolhas. Ela é quem vai definir como é que vai ser o dia, como é que vai ser a noite, vai definir. Aleluia. Dia mesmo não tem nada a ver. O que tem a ver está relacionado a mim. E Deus viu isso. Deus enxergou isso. Por isso que agora, para que o dia não se torne mal na minha vida e na sua vida,
Ele diz, não ande como nécio não, porque seu dia pode terminar muito ruim. Não ande como nécio não, porque a noite pode terminar muito ruim. Ande como sábio, remindo o tempo. Quer dizer, você sabe o que é remir. Você sabe entender o que é remir. Remissão é tirar a culpa, é tirar a condenação. Então, se o dia é mau, se eu ando com sabedoria, eu elimino essas coisas ruins que ele possa trazer para a minha vida. Aleluia. Eu vou eliminar aquilo que ele possa trazer de ruim para a minha vida. Louvado seja Deus. Então, esse tempo que Paulo enxergou, essa crise de propósito, de objetivos, isso porque os cristãos pararam de refletir. Eles pararam de refletir. Talvez quando você se converteu, você refletia. Oh, meu Deus, eu me converti. Eu vou ganhar meu esposo para Jesus. Eu vou ganhar minha esposa para Jesus. Eu vou ganhar meu filho, a minha mãe, meu vizinho, meu amigo. Talvez você refletisse. Vou dizer para ele o valor da salvação. Alguém viveu isso na vida quando se converteu? Refletiu o valor. Só que agora o tempo se passou. E eu não reflito mais isso. Eu sou crente, eu sou salvo, eu vou para o céu, estou aguardando a vinda de Cristo, dia de culto eu vou para o culto. Passa a viver uma vida sem nenhuma tomada de decisão que possa trazer importância para você mesmo. O que mais o pastor, não sei se mais, mas uma das coisas, no começo da fé de crente, quando uma igreja é pequena, eu digo que eu já liderei, eu já abri vários trabalhos, eu já abri muitos trabalhos, começar do zero, sem ninguém, uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas, e vai, batiza e começa, escola bíblica. Esse processo, muitos trabalhos. E aquelas pessoas de sincero coração, de coração bom. Ô pastor, eu queria tanto ter condições de poder ajudar mais. Eu já ajudo com isso aqui, mas eu queria mais, ajudar mais. E sempre eu dei o mesmo ensino. Você não vai ter como ajudar mais. Porque nós vivemos em um sistema de um país que o nosso dinheiro nem acompanha, o nosso salário não acompanha nem a inflação. Então, se você ganha um salário, esse mês o salário é X, no outro mês o salário é X, mas os valores são menos, porque já houve uma inflação. Você vai comprar algo, já tem uma coisinha a mais, e o valor já diminui. Então, você que é fiel, continua contribuindo com o valor que iniciou, mas já está se apertando. Porque o salário não sustenta o valor da inflação. Mas o meu coração continua desejoso de fazer mais, ajudar mais. Porém, você está dormindo em cima do seu salário.
Você não idealiza uma coisa para ganhar mais, você não se esforça, você não trabalha em outra coisa, você fica dependente daquilo. Aí não melhora. Não vai para lugar nenhum. Aleluia. Era isso que Paulo enxergava naquele tempo. É isso que enxergamos hoje. Falta 7, 8 dias para terminar o mês de janeiro. Não me responda. Mas se eu, como pastor, não fizer um propósito de vida, irmão, vamos fazer um propósito de vida, vamos pensar o que nós queremos para esse ano. Alguns de vocês fazem sozinho na sua casa. Eu tenho um objetivo para cumprir até o final do ano. Eu tenho um propósito para fazer e cumprir até o final do ano. Não me responda, só pense. Muitos não fazem. Por quê? Porque está dormindo. Você sabe o que significa dormir? É aos poucos anulando a graça. Uma orientação que Paulo dá, que o Espírito Santo orienta: não anuleis a graça. Mas você vai definhando. Não anuleis a graça. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele tempo, Paulo viu isso. Paulo disse: eu vou escrever Éfeso para essas comunidades, porque Colossos era uma igreja onde tinha muitos falsos ensinadores, muitas simpatias, heresias, rudimentos de homem. Era uma igreja bem contaminada, um lugar. Paulo observou e deu essa carta para as demais comunidades, a partir de Éfeso, ensinando os 3 primeiros capítulos sobre a doutrina, o princípio básico para a igreja viver. Que essa parte é importante porque é o princípio de uma única expressão como igreja: Jesus é o Senhor, ou Deus único, um só Deus. O outro princípio é paz entre as pessoas. Ter paz outras pessoas. A igreja, ela é fonte geradora de paz para as pessoas. A outra é o espiritual. É o espiritual. É o princípio doutrinário, é o espiritual. Espiritual porque todos receberam a mesma graça. Aleluia. Agora, todos receberam a mesma graça. Se um é mais bem sucedido do que o outro, se o outro exerce uma fé mais que o outro, é porque o outro despertou mais. Aí ele entra o capítulo 4 falando do despertar. Aleluia. Glória a Deus. Agora ele observa isso e diz: agora tem que entrar a parte prática. Ele já começa no capítulo 4 falando da fé, que é a ação prática. É a ação prática que eu vou fazer com declaração: é um único Senhor, é o que nós temos, um único Senhor. Eu sou fonte de paz para todas as pessoas. E eu tenho um espiritual porque eu recebi a graça. Maravilhoso, irmão. Por isso que ele diz: é um só Deus, um só batismo. Porque é assim. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então, a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa refletir. Precisa refletir. Cada um de nós precisa refletir. Por que as coisas não estão mudando? Por
que aqui dentro da minha casa as coisas é do mesmo jeito? Por que aqui isso é assim? Por quê? Tem que refletir. Para poder Cristo orientar o que é que está faltando. Uma das coisas que um pastor mais observa quando visita uma casa é como o marido trata a mulher, como a mulher trata o marido, como os filhos tratam os pais. Como é essa vivência? Porque essa vivência é o alicerce da vida espiritual daquela família. Quando não há respeito entre marido e mulher, quando não há honra dos filhos para com o pai, a vida espiritual de todos eles é capenga. Está capenga. Por quê, pastor? Porque ele é um ser social de uma família e se individualiza. Ele se torna individual dentro da comunidade, que é a casa, é a família. O que ele pensa que é o certo, e como eu penso que o certo é eu, aí Rodrigo está comigo, pensa que o certo é ele. Aí esse menino de santo está tudo junto, aí ele é quem pensa que o certo é ele. Aí passa a agir individualmente. Só age coletivo se houver interesse de ambos. Aí a vida espiritual está para baixo. E esse processo precisa ser corrigido. Precisa corrigir. Precisa corrigir. Aleluia. Corrigir, como corrigir, pastor? Acordando. Peraí, gente, vamos acordar. Nós não queremos o melhor de Deus. Nós queremos o melhor de Deus. Quando eu me converti, eu disse à minha esposa, houve uns conflitos, e eu disse, quando eu era do mundo, eu ainda que eu fizesse um motivo para separar, eu nunca quis me separar. Eu nunca quis. Mas agora, como cristão, se não for para nós andar em amizade, em respeito, em comunhão, nós separa. Porque eu nem vou querer viver botando jugo na pessoa, eu também nem vou querer viver debaixo de jugo. Nós separa. Aleluia. Já que não tem um acordo, não dá para ver mudança. Porque lidar com quem não é, ainda tem uma prerrogativa. Você chora diante de Deus, Senhor, não entendeu. Mas é lutar com a mesma pessoa que diz que é do corpo, é de Cristo, é de Jesus, está na igreja. E eu mudo e a pessoa não quer mudar? Vai ter que dançar sozinha, com um par comigo não dança não. Tem que despertar. Isso é uma ordem de Deus para que o ser humano desperte. Ele diz, pelo que diz, desperta tu que dorme, levanta dentro dos mortos. Sabe, gente? O Evangelho, eu já conheci muitas coisas que eu achei extraordinário, encantador, não tem palavra para explicar. Mas depois que eu conheci o Evangelho, nada me fascina mais do que o Evangelho. E eu vou citar por que é que eu vejo assim. Porque sem o Evangelho, principalmente o Brasil, que é um país de muitas religiões, e a grande maioria da religião brasileira
anuncia e sabe que Jesus é o Salvador, ainda que não o faça ele como Senhor, mas sabe que ele é Salvador. Todas elas crêem em Deus. A grandeza do Evangelho para mim é justamente porque é pelo Evangelho que confirma a existência de Deus, quem Ele é e o que Ele fez e o que pode fazer por mim. Por isso que eu acho ele extraordinário. Eu acho o Evangelho assim, extraordinário por causa disso. É onde Deus define quem é do Evangelho, quem desperta, quem acorda das religiões. Ele define. Como é que ele define? Você vê que Deus trata o cristão de santo. De santo. Olha aí. Separado. De ungido. De remido. Justamente para definir o que nós somos. Pois nenhuma outra religião define a pessoa que de lá o que ela é. Ela dá nomenclatura do que você é. Mas não é dado por Deus, é o homem que dá. Olha só que coisa linda. Então, despertar, levantar dentro dos mortos, é estar disposto para fazer escolhas. O que acontece quando se trata de escolha relacionado a outrem, é muito fácil. É muito fácil dizer não para você. Mesmo que você fique com raiva. Mas se eu posso dizer não, aí você se enraiva. É fácil. Mas eu quero ver se você tem decisão de dizer não para você mesmo. E levantar é uma decisão contra você mesmo que está dormindo. Porque você vê que um sono, tem gente que não quer nem acordar. Dorme, acorda, dorme. Que é ruim de acordar. É ruim. Porque bom é dormir. Quem dorme bem, bom é dormir. Que é o desejo da carne. A carne acha bom, descanso. Então despertar, levantar é ter essa decisão. E muitos não querem. Não querem ir contra você mesmo. E o Evangelho define isso aí. Nós alcançamos pelo Senhor Jesus, que Deus preparou para nós, muitas coisas. Mas todas elas estão agregadas a uma decisão. Não tem uma que não esteja agregada a uma decisão. Até a vinda de Cristo precisa estar decidido esperar. Senão, são escolhas que é levantar, é despertar. Aleluia. E esse 2023, que falta uma semana para encerrar o primeiro mês, ele remindo o tempo aqui, olha que fevereiro só é 28 dias. 28 dias. Então, amados, eu desejo muito o que Deus deseja para nós. É que nós deixe de ser muitas das vezes insensatos, sem entender a vontade do Senhor. Mas vamos nos esforçar. Vamos nos comprometer com a nossa palavra, que é muito importante. Porque a nossa palavra são declarações. São declarações, e muitas delas de fé. E você declara e depois não luta pelo que diz.
Portanto, a fé não exerce o direito de fazer aquilo que você deseja. Glória a Deus. Eu creio que 2023, para muitos de nós já perdemos o mês de janeiro. Mas tem o mês de fevereiro em diante. Ser mais efetivo nos trabalhos. Se envolver mais, irmão. Propor no coração ser fiel. Naquilo que você pode ser fiel. Naquilo que você pode ser fiel. Você propõe no seu coração. Porque muitas coisas que nós não somos fiel, é porque a gente não quer ser fiel mesmo. Aí bota desculpa, diz que viu não sei o que, e vai criando, inventando. Vai inventando desculpa, pretexto, que é a coisa que mais o ser humano faz é isso. Inventar pretexto. Portanto, amados, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Busque isso para a sua vida. E mesmo não entendendo qual é a vontade dele, diga para ele: eis-me aqui, Jesus. Porque é um dos fatores mais importantes dentro do relacionamento é a confiança. E você não está entendendo, dizendo eis-me aqui, você está demonstrando para Deus que confia. Amém? Aplauda Jesus. Glória a Deus.